Agradecer por tudo que nós vivemos aqui. Cuidar das pessoas que vêm do poder, seu saúde, que se você está tendo problema. Em nome de Cristo, eu te agradeço. Amém.
Amém.
E a cada dia, Senhor, eu posso ajudar a viver os teus planos, de acordo com os propósitos do coração do Senhor. Amém. Só queremos a te agradecer e pedir mais uma vez que estamos presentes aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por cada um de nós. Amém? Irmãos, eu estava escalado para pegar domingo, aí possivelmente domingo eu não vou estar por aqui. Mas, na graça de Deus, nós estamos aqui hoje. E hoje nós vamos falar num assunto. Todos nós conhecemos aqui sobre as cartas, não as cartas de Paulo, mas as cartas que Jesus Cristo pediu que João escrevesse e enviasse às igrejas. Aí, lendo a Bíblia, achou uma carta muito interessante. E essa carta ela foi direcionada para a igreja de Laodiceia. Mas por que não dizer que ela foi direcionada para nós nos dias de hoje? Porque, vejamos bem, Jesus Cristo ele tem uma preocupação, Jesus Cristo ele tem uma preocupação muito grande pelo povo dele, vai ter. E especialmente, ele escreveu uma carta direcionada para nós. Eu acho interessante a preocupação dele com o povo dele. Nós estamos vivendo o tempo do fim. E isso é preocupante. Preocupante não porque nós estamos vivendo o tempo do fim, mas porque nós estamos pregando, falando de Deus, mas às vezes nós estamos nos distanciando dele. E isso é o que nos preocupa. Porque hoje, nós vemos aqui a igreja com 10, 11 membros agora à noite. Uma igreja que no sábado, ela tem muito mais que apenas 10, apenas 2. No domingo mesmo, nós estivemos aqui, se eu não me engano, me corrijam que ele não estava aqui no domingo, talvez tinha uns 4 pessoas. Isso é preocupante, irmãos. É preocupante porque quando Jesus escreveu a carta lá, à igreja de Laodiceia, ele estava voltando com nós hoje. Ah, será que eu estou salvo? Só porque eu estou indo lá no sábado, eu estou lendo a Bíblia, eu estou tendo minha comunhão com Deus? Será que eu estou tendo realmente minha comunhão com Deus? Será que eu não estou deixando Jesus do lado de fora? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse capítulo 3. Amém? Só vou ler quando todo mundo tiver encontrado. Amém, misericórdia. Amém? Vamos pedir a orientação de Deus para compreendermos o que Ele quer nos falar hoje. Oremos. Santo, Santo Deus, eterno Pai. Senhor, aqui estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta. Com o que o Senhor escreveu para nós. Para que nós pudéssemos esquadrinhar e buscarmos entendimento, Senhor. Mas nós só podemos entender, Senhor, se o Teu Santo Espírito nos abrir o entendimento. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos abra o entendimento, abra o nosso coração para que nós saímos daqui para encher o Senhor com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra. E nós te pedimos isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A partir do verso 14, carta à igreja em Laodiceia. E o tema para o sermão, irmãos, eu escolhi quando Jesus fica do lado de fora. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, misericórdia. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Amém? Irmãos, nós estamos em uma igreja certa, mas com um coração distante. Laodiceia não é uma igreja falsa, ela é a igreja certa, irmãos, portadora da mensagem certa, vivendo o tempo certo da história, mas com o coração perigosamente distante de Cristo. Conhece a verdade, proclama a verdade, mas corre o risco solene de não viver a verdade. Isso é que é preocupante na igreja. Nós estamos propagando a verdade. Uma vez o pastor Luiz Gonçalves, ele deu um testemunho, uma pergunta que o irmão fez para ele quando ele disse convite. Não, aliás, não foi o pastor Luiz Gonçalves, foi o pastor Ari. O irmão fez a pergunta para ele. Ele disse convite para ele ter. Aí o irmão viu assim para ele e disse: pastor, você vive o que você prega? E essa pergunta que deu para nós hoje, irmãos. Nós estamos vivendo o que nós estamos pregando, nós estamos vivendo realmente o que nós estamos pregando. Falar de Cristo é fácil, mas viver o Cristo é difícil. E nós precisamos, irmãos, vigiar. Imagine, irmãos, nós temos escrito profecias, nós temos a Bíblia,
nós temos Deus, nós temos a igreja, nós temos a verdade. Mas eu comparo, irmãos, um hospital sem vida. Um médico entrou em um hospital, vou ilustrar com uma pequena historinha. Um médico entrou em um hospital moderno, os corredores já estavam limpos, os equipamentos de última geração, os profissionais em seus postos, tudo funcionava perfeitamente. Mas, ao se aproximar de um leito, percebeu algo terrível. O paciente estava morto. O hospital estava em ordem, mas naquele leito não havia vida. Assim, irmão, pode estar a igreja hoje organizada, correta, ativa, mas espiritualmente sem vida. A igreja pode estar fazendo tudo, pode estar levando palavrões, pode estar fazendo evangelismo, mas às vezes podemos estar espiritualmente desligados. Nós podemos estar vindo à igreja todos os dias. Aqui eu vejo que nem todos os dias nós estamos indo à igreja. Às vezes nós julgamos estar cansados. Às vezes, porque hoje é sábado. Hoje é dia de tudo, eu vou para a igreja. Domingo eu já fui sábado, domingo, o sábado é o dia do Senhor, eu já fui. Agora hoje é domingo, hoje eu vou ficar por aqui, vou trabalhar segunda. Aí fica se acomodando. Aí na quarta, não, hoje é quarta-feira, trabalhar a semana, vou me preparar aqui porque sábado tem culto. Irmãos, eis a questão. Nesse ponto, nós poderemos estar sendo mortos. Estamos falando uma coisa e vivendo outra. Mas quem está falando à igreja? Verso 14 do Apocalipse 3. Ao anjo, em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, irmãos. Quem é o Amém? Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Jesus Cristo. Quem fala à igreja, irmãos, é Jesus Cristo. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele não fala com base em aparências, estatísticas ou impressões humanas. Ele fala a partir do trono, do santuário celestial, onde cada vida é pesada à luz da eternidade, irmãos. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê a oração sem lágrimas, o louvor sem entrega, a obediência sem amor, a religião sem comunhão. E mesmo assim, irmão, ele fala, não para humilhar, mas Jesus Cristo, ele fala, não para expor com crueldade, mas para salvar antes que seja tarde. Então, irmãos, um diagnóstico difícil nunca é confortável. Ele desmonta ilusões. Mas quando Jesus Cristo fala aqui sobre esta igreja que está sendo morta, que está distante de Cristo, distante espiritualmente, ele não está falando isso para a pessoa ser humilhada ou expor um defeito. Não. Ele está falando isso porque ele se preocupa, ele deseja salvar, irmãos. Ele deseja salvar antes que seja tarde demais. Irmãos, um diagnóstico difícil nunca é confortável. Ele desmonta ilusões, quebra a falsa paz, obriga a encarar a verdade, mas o médico que esconde o diagnóstico, ele não ama o paciente. O médico que fala a verdade, mesmo causando dor, quer salvar a vida. Nós imaginamos uma pessoa que recebeu um diagnóstico, mas o médico diz só, ele está com câncer. Mas não vamos falar para ele, não. Vamos deixar ele viver a vida dele. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele faz um milagre.
Nós sabemos que Deus, Ele tem misericórdia pela pessoa. O pastor Rafael Santos, ele disse uma vez que quando Deus não salva, Ele ressuscita. Mas vamos entender aqui. Quando o médico ele fala a verdade, ele diz, olha, ele está com problema, ele precisa se tratar, ele precisa buscar o tratamento, ele tem mais chance de sobreviver do que aquele que teve o diagnóstico escondido. Irmãos, a mensagem de Laodiceia é assim, ela não foi dada para tranquilizar consciências, mas para acordar as almas, para acordar o povo de Deus. Ela dói porque expõe a nudez espiritual, foi o que Jesus disse aqui, revela a pobreza interior, denuncia a cegueira que achava que via, mas ela dói porque é amor. Deus não nos confronta porque desistiu de nós, Ele nos confronta porque ainda acredita que podemos ser curados, amém? Se Jesus ainda fala com Laodiceia, é porque a porta da graça ainda não se fechou, irmãos. Mas nós temos uma consequência, se nós não dermos ouvido e continuarmos na mornidão. Nós vamos entender o pecado da mornidão. Apocalipse 3, do 15 ao 16, ele nos diz: conheço as tuas obras, irmão. Jesus conhece as nossas obras, que nem és frio nem morno. Nós não estamos nem lá nem cá, irmãos. Quem dera fosse frio. Nós vamos entender por que diz quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno nem é frio, nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Irmãos, morno é quem permaneceu na igreja, mas perdeu o fervor. Não abandonou a fé, mas deixou a fé esfriar. Não rejeitou a verdade, mas se acostumou com ela. Ora sem lágrima, canta sem entrega, trabalha na obra sem comunhão. Morno não é ausência de atividade, é ausência de vida espiritual. É possível, irmãos, segurar a Bíblia nas mãos e não tê-la no coração. É possível cumprir deveres religiosos sem experimentar transformação. Isso é possível. Estar no templo enquanto o coração está longe de Deus. Eu posso estar aqui na igreja, mas pensando no trabalho que eu tenho que fazer. Eu posso estar pensando em outras coisas. Posso estar pensando, na hora de chegar em casa, eu vou fazer o quê? Eu posso estar pensando, eu posso estar na igreja, mas não estar ligado espiritualmente. Eu posso estar na igreja, mas ligado lá fora. Irmãos, vou relacionar aqui a um casamento. Um casal, ele pode continuar morando na mesma casa, dividir o mesmo teto, a mesma mesa, a mesma rotina, não há brigas intensas, não há escândalos, mas também não há conversa profunda, nem carinho, nem oração juntos. Eles não se separam oficialmente, mas o relacionamento morreu. Assim, irmãos, é a mornidão espiritual. Não há rebeldia visível, mas também não há intimidade com Deus. Não há ruptura, há distância. Não há ódio, há indiferença. E a indiferença espiritual, irmãos, é mais perigosa do que a oposição aberta. Deus não rejeita o fraco que chora, mas o satisfeito que não sente falta dele. Mornidão não nos tira da igreja, ela tira Cristo do centro da nossa vida. Estarmos mortos dentro da igreja não quer dizer que nós vamos sair da igreja, mas quer dizer que nós estamos tirando Cristo da nossa vida. Estamos dentro da igreja achando que estamos sendo salvos, porque nós conhecemos a verdade. Mas a palavra de Deus diz, Jesus Cristo mesmo, em uma de suas parábolas, ele fala sobre o joio e o trigo. Pessoas que vivem dentro da igreja, mas que não vivem espiritualmente em Cristo. Conhecimento e tempo de igreja, irmãos, não substitui conversão.
É possível estar na igreja por anos e nunca se render totalmente a Cristo. É possível acumular anos de membresia sem nunca experimentar a rendição. É possível aprender a linguagem da fé sem aprender a depender de Cristo. É o que Jesus Cristo diz em Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico. Eu tenho muitos anos de igreja. É abastado e não preciso de coisa alguma. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Eu conheço tudo sobre profecias. Mas não está espiritualmente ligado a Cristo. Isso é o que nos preocupa, ou o que deveríamos nos preocupar. Jesus Cristo aqui, ele dá a entender que é possível acumular anos de membresia e nunca estar sem nunca experimentar a rendição. É possível aprender a linguagem da fé sem aprender a depender de Cristo. É possível defender a verdade com os lábios e resistir a ela no coração. É possível, irmãos. É possível eu estar defendendo a igreja, a palavra de Deus, mas não está ligado em oração, não está ligado a Cristo. Tempo de igreja ensina costumes, conversão transforma almas. Conhecimento informa a mente, rendição entrega a vida. Há pessoas que conhecem doutrina, mas não conhecem Deus das doutrinas. Sabem explicar o sábado, mas não descansam em Cristo. Falam da volta de Jesus, mas nunca permitiram que Ele entrasse. Não lhe falta informação, falta entrega, irmãos. Por isso, o verso 17 aqui, Jesus Cristo diz, pois dizes, estou rico. Aqui está dizendo, você está se orgulhando de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus, estou rico na palavra de Deus, mas às vezes posso estar pobre espiritualmente. Irmãos, isso é o que devemos nos preocupar. Deus, irmãos, nos pergunta, há quanto tempo estamos na igreja? Deus não nos pergunta há quanto tempo estamos na igreja, mas se o coração já foi totalmente entregue. Talvez esteja na igreja há muitos anos, talvez nunca tenha saído, talvez nunca tenha quebrado regra, mas hoje Jesus pergunta, posso governar completamente a sua vida, irmãos? É uma pergunta para nós. Jesus Cristo pergunta, eu posso governar a tua vida? É uma pergunta só para nós meditarmos. Mas Jesus Cristo ele tem um conselho, que é lá no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, Jesus Cristo oferece colírio, oferece aquilo que Laodiceia não pode produzir sozinha. Ouro, vestes e colírio não são símbolos de reforço humano, não são símbolos de esforço humano, mas da suficiência absoluta de Cristo para uma igreja espiritualmente pobre. Ele não diz, produza, ele diz, compre de mim, porque só Ele pode dar o que realmente salva, amém? Porque ouro refere-se à fé viva, não é fé intelectual, não é fé herdada, é fé que confia, obedece e persevera mesmo no fogo da prova. Uma fé que não apenas crê em Cristo, mas depende dele diariamente. Essa é a fé, é o que nós devemos comprar de Jesus, buscar. De vestiduras brancas, irmãos, é referente à justiça de Cristo. Porque Jesus Cristo ele pede que nós compramos dele vestiduras brancas. A justiça de Cristo não são boas obras, não é reputação religiosa, não é aparência piedosa, é a justiça perfeita de Jesus, cobrindo a nudez espiritual do pecado, do pecador arrependido. Jesus Cristo, ele se preocupa com a igreja, ele se preocupa conosco. E colírio, discernimento espiritual. Quando Jesus Cristo ele refere a colírio, nós precisamos de discernimento espiritual. É a capacidade de enxergar a nós mesmos
como Deus enxerga. É luz do Espírito Santo para perceber a própria condição antes que seja tarde demais, irmãos. Irmãos, uma pequena ilustração. Às vezes nós, quando precisamos sair para um lugar, não temos roupa, nós vamos lá, um amigo, um parente, me presta aí essa calça nova aí, essa camisa aí, porque eu vou para um evento muito importante, eu não estou tendo, mas roupa está muito surrada. Uma pessoa chega à cerimônia elegante, usando roupas emprestadas, por fora, ninguém percebe o problema, ele está bem vestido adequadamente, adequada ao ambiente, mas por dentro há insegurança, medo de sentar errado, medo de manchar, medo de ser descoberto. Assim é a fé, irmãos, sem a justiça de Cristo. A aparência pode estar correta, mas o coração vive inquieto, inseguro, sem paz. Porque só a justiça de Jesus não aperta, não constrange, não pesa. Ela descansa a alma. Amém? Irmãos, não é a aparência de santidade que nos prepara para o céu, mas a justiça de Cristo habitando em nós. Religião sem Cristo, irmãos, produz aparência. Cristo no coração produz segurança. Talvez você esteja tentando viver a fé, com roupa emprestada, aparência correta, linguagem correta, mas sem descanso interior. Hoje, irmão, Jesus disse: pare de fingir, venha a mim. E Jesus Cristo, Ele nos repreende. Ele nos dá uma repreensão que prova o amor que Ele tem por nós. É o verso 19 de Apocalipse. Vamos lá. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se Cristo ainda corrige, é porque Ele ainda ama. Se Cristo Ele está nos corrigindo, não é porque Ele é um pai severo. Quando eu corrijo minha filha, né, Ludmila? Quando eu te corrijo em casa, não é porque eu sou mais velho, mas é porque nós te amamos. E assim é que Jesus faz conosco. Quando Ele nos corrige aqui, na carta da Laodiceia, Ele está provando que nos ama e que quer que nós nos arrependamos do que nós possamos estar fazendo. Um pai percebe a casa em chamas durante a noite. Ele não sussurra, ele não espera, ele grita, sacode o filho, assusta. O filho acorda confuso, com medo, coração disparado, mas acorda vivo. O susto não foi por maldade, foi amor em forma de urgência. Assim, irmãos, é a mensagem de Laodiceia. Ela não foi dada para embalar a consciência, mas para acordar as almas antes que seja tarde demais, irmão. Às vezes nós podemos estar nos sufocando, estamos sendo sufocados por nós mesmos, achando que nós estamos, por conhecermos, nós estamos fazendo o certo. Nós podemos achar que estamos fazendo certo só por conhecermos da verdade, mas nós temos que estarmos precavidos, porque se não fosse assim, Jesus Cristo não tinha escrito essa carta. Ele destinou especialmente para os remanescentes. E nós devemos acordar, irmãos, que seja tarde demais. A cena mais triste da Bíblia, irmãos, está em Apocalipse, no verso 3, no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus está à porta da igreja. Ele não força a entrada. Ele bate e espera. Quando nós vamos à casa de uma pessoa fazer uma visita, nós não forçamos a porta dele, nós batemos e esperamos. Jesus Cristo, Ele faz da mesma forma. Às vezes nós podemos estar lá batendo e depois desistir e ir embora.
Jesus Cristo, ele bate e espera. Irmãos, Jesus Cristo, ele está à porta, ele está batendo. Porque o culto sem Cristo, há programas bem planejados, há louvores afinados, há sermões corretos, bíblicos, doutrinariamente irrepreensíveis. O templo está cheio, a agenda está organizada, tudo acontece no horário certo, mas Cristo está do lado de fora. Se o anfitrião estiver do lado de fora, se o anfitrião estiver do lado de fora, como vamos ter uma fé vivificada em nós? Mas Jesus Cristo, ele nos ama. Mas Jesus Cristo, às vezes ele está do lado de fora, não porque foi expulso, não porque foi rejeitado publicamente, mas porque foi substituído. Às vezes, irmãos, eu estou em casa, vai ter um pastor hoje na igreja, prega bem, vou lá na igreja, vou para a igreja hoje, porque hoje vai ter um pregador de verdade. Eu estou indo na igreja pelo pregador ou por Jesus Cristo? Eu estou indo pelo pregador. É por isso que nós estamos, às vezes, nós substituímos Jesus. Nós não devemos substituir Jesus. Nós devemos ter Jesus sempre conosco. Tem um pregador bom, vamos lá, porque Jesus vai estar lá. Ele vai nos abrir o entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Amém? Rotina sem comunhão, atividade sem presença, ortodoxia sem intimidade. Isso nós podemos estar acontecendo e não percebemos. A igreja, ela funciona, mas não vive. Mas Jesus Cristo, ele deixa uma promessa para quem decide. Verso 21, vamos lá. Ao vencedor, dai-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, irmãos. Amém? Ainda há promessa para Laodiceia. Última chamada. Em um aeroporto, irmãos, uma pequena ilustração aqui, para nós vermos o que Jesus Cristo está fazendo. Jesus Cristo pode estar dando a última chamada para nós. Em um aeroporto, tudo parece calmo, pessoas conversam, mexem no celular, tomam café, o avião está ali, o portão está aberto. Então a voz ecoa, última chamada. Não é um aviso comum, é o aviso final. Depois dele, o portão se fecha e o embarque termina, o avião parte. Não importa se a pessoa tinha passagem, não importa se chegou cedo ao aeroporto, não importa se conhecia o horário. Sem resposta à última chamada, não há embarque. E Jesus Cristo, ele nos chama. A última carta traz o último chamado antes da porta se fechar. Laodiceia é a última carta. Não vem outra depois. Ela é o último chamado de Cristo à sua igreja, irmãos. Antes do fechamento da porta da graça. Não é uma mensagem para amanhã, é para agora, irmãos. Meu irmão, minha irmã, Jesus ainda bate a porta do coração, não da igreja, do seu coração. Se você sente que está morto, se percebe que precisa recomeçar, se sabe que não pode continuar do mesmo jeito, hoje é o dia de decisão. Hoje o céu está fazendo a última chamada. Jesus ainda bate a porta, a graça ainda está disponível, mas o tempo é sério. E a pergunta final é: você conhece a verdade? A pergunta final não é: você conhece a verdade, mas você vai responder agora? Quem adia a decisão, corre o risco de perder a oportunidade. Não queremos ser apenas uma igreja correta, queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Nós não queremos ser uma igreja correta, irmãos. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém?
Uma igreja onde Cristo não visita ocasionalmente, mas habita nela. Uma igreja que não apenas conhece a verdade, mas vive a verdade. Se hoje você deseja abrir totalmente a porta, se quer que Jesus seja rei e transforme, fale isso a Deus agora, irmãos. Porque o céu está chamando. A porta ainda está aberta e a decisão é hoje. Amém? Irmãos, fale com Deus. Após a música ser cantada, eu não escolhi música, mas após a música ser cantada, peço para os irmãos, vai meditando e fale com Deus. Peça a Deus que nós não sejamos mornos, mas que nós sejamos quentes. Porque se formos mornos, nós não vamos estar nem lá e nem cá. Mas se nós estivermos frios, nós vamos buscar esquentar. Mas se estivermos mornos, nós vamos estar acomodados. E se nós estivermos quentes, estamos com a certeza de que o Espírito Santo está agindo em nossa vida. Amém? Pronto aí, irmão?
Amém. Irmãos, que nós possamos sermos a testemunha fiel e verdadeira que Jesus Cristo precisa para evangelizar esse mundo. Amém? Que nós possamos sermos quentes, sermos preenchidos do Espírito Santo. E é com esse pensamento, com essa certeza, que eu vou orar pelos irmãos, por nós, pela igreja, pela nossa família. Oremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua paciência, Senhor, porque o Senhor é muito paciente conosco. O Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso. O Senhor é o puro amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará por nós. Senhor, nós te pedimos, Senhor, sabedoria para sermos quentes, sermos preenchidos do Teu Santo Espírito, Senhor. Uma vez, Senhor, em Pentecostes, os Teus discípulos estavam reunidos e todos oravam e clamavam pelo Teu Santo Espírito. Hoje, Senhor, eu te peço, nos batize, Senhor, com o Teu Santo Espírito, nos fortalece, Senhor, nos fortalece, Pai. Não nos deixe desamparados, Senhor. Fortalece com o Teu Santo Espírito. Sozinho nós não conseguimos, Senhor. Nos livre, Senhor, do pecado. Nos livre dessa angústia, Senhor, que às vezes nos sentimos só, desamparado. Fortalece a nossa fé para que nós possamos ser fervorosos, sermos as testemunhas fiéis aqui, para que nós possamos evangelizar, alcançarmos as pessoas, que nós não mais seremos mornos, sim, nós seremos quentes, Senhor. Mas nós só poderemos ser quentes, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Nos transforme, Senhor, para que não venhamos a perecer. Nós te pedimos, Senhor, na certeza e na autoridade que Jesus Cristo nos deu, porque Ele disse: tudo que vos pedires ao Pai em meu nome, é certo que recebereis. Senhor, se Teu Filho diz que nós possamos pedir tudo o que necessitamos a Ti, nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.